Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, eu creio que foi reconhecido por todas as bancadas e pelo Governo a importância do debate que hoje tivemos, porque os olhos do país e do mundo estão centrados na região da Grande Lisboa, que passam os dias e temem não conseguir controlar os casos de Covid-19 que vão aparecendo. E se há informação que é inequívoca, é de que o primeiro motivo para a infecção é a da coabitação e o segundo motivo é o do contexto laboral. E eu creio que a pergunta seguinte, e que nos levará necessariamente ao terceiro motivo, é como é que as pessoas chegam quer a casa, quer ao trabalho e por isso aos transportes. Esta nossa interpelação baseou-se nestes dois tópicos fundamentais, habitação e transportes, como forma de responder à evolução da pandemia de Covid-19. E sobre esta matéria, o Sr. Ministro deu-nos aqui duas informações importantes hoje que nós relevamos. Uma primeira sobre os transportes, linha de cinta em particular a questão da ferrovia, dizendo-nos que está a estudar para ter até setembro mais um comboio por hora, mas eu creio que essa afirmação, tendo mérito, e nós esperamos que aconteça até por excesso, tem um defeito a priori. É que se já hoje o Sr. Ministro reconhece que há momentos do dia em que as regras definidas pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde não são cumpridas no que toca ao distanciamento social e às normas de saúde pública dentro dos comboios, em setembro, com o regresso das escolas, das universidades, com a economia, esperamos nós, a funcionar mais do que está a funcionar hoje, essa resposta é absolutamente insuficiente. E eu creio que esse é o ponto fundamental aqui. Nós não temos nenhum interesse em andar permanentemente a chorar o que foi de mal feito. Já avisamos há meses atrás que era necessário responder ao problema dos transportes. Estamos agora a dizê-lo novamente. Alertamos para os problemas do desconfinamento. E sobre isso, o que o Sr. Ministro nos veio dizendo, e disse-nos ainda hoje, é que é dono de um mar de impossibilidades. Porque de possibilidades elas não existem. Ora, Sr. Ministro, eu percebo as dificuldades que existem, nós fomos apresentando algumas das soluções. O Sr. Ministro, por exemplo, foi dizendo que havia algumas que não concordava em absoluto com uma alternativa rodoviária, que poderia-se estudar, mas não confia muito nela. Mas, Sr. Ministro, tem informação como mais ninguém tem. E o que se é exigido a quem executa é que execute para garantir a segurança das populações. E eu creio que é o ponto fundamental desse ponto de vista. É certo que nós já vimos, até fiquei sensibilizado quando vejo aqui a iniciativa liberal defender que o Estado deve definir horas de entradas e horas de saídas nas empresas, nos escritórios, etc. Veio um apoio inesperado de onde eu insuspeitava que ele pudesse acontecer, mas, Sr. Ministro, o próprio Sr. Ministro apresentou essa solução, que é a mesma que há 3 meses o Sr. Primeiro-Ministro já tinha dito ao país e, como nós percebemos, no concreto não existe. Nem as escolas têm um plano para garantir que os alunos entram de forma desfasada, nem as empresas têm algum tipo de diretiva nesse sentido, nem as famílias se conseguem organizar do ponto de vista de horários por causa disso. E esse é o problema fundamental. O que é que o Sr. Ministro reconhece isso? Isto é uma constatação óbvia. Ora, então, temos que aqui ser mais imaginativos. E se isso é uma questão de dinheiro, diga-nos, e nós estamos ainda a tempo de alterar o orçamento retificativo ou suplementar. Se não há uma questão de dinheiro, então tem que haver aqui soluções, porque nós não podemos aceitar é que se diga não há nada a fazer. Bem, a democracia não funciona com essas impossibilidades. O mesmo se passa na habitação. O Sr. Ministro reconheceu aqui hoje que aquilo que foi apresentado pelo Governo no mês de maio, que é a existência de um plano de realojamento de emergência, vai agora sair do papel. Será que sim? Será que vai? Com que dinheiro? Ficamos a saber que até será com menos dinheiro. Se é aquilo que está previsto no plano de estabilização e emergência social, será com menos dinheiro que aquele que o Nilman espera levar da TAP. Ora, 2 pesos, 2 medidas, afinal, há uns que tudo podem perante o Estado e há outros que tudo esperam e desesperam no que o Governo tem nesta resposta a dar no que toca ao período de pandemia. O Sr. Ministro tem dito, e repetiu essa afirmação pelo menos umas 3 vezes que eu tivesse registado, que, mas nós olhamos para outros países e eles não têm nenhuma restrição nos transportes públicos. E eu devo-lhe dizer, olha, vamos a um exemplo concreto. Paris, a zona de Paris, não há nenhuma restrição no pagamento sequer.
O Sr. Ministro pode entrar em qualquer autocarro e não paga, não lhe é exigido pagamento. Ora, aqui, desde 1 de maio, que é obrigado o pagamento de todas e todos que queiram andar nos transportes públicos. No entanto, não há nenhuma segurança que lhe garanta nesse sentido. Sr. Ministro, eu devo dizer-lhe que dos 3 pontos fundamentais de casos de infecção que nós aqui identificamos, nós não queremos criar uma suspeição sobre transporte público que consideramos fundamental. Mas eu creio que concorda connosco que temos que garantir as normas de saúde pública para que as pessoas confiem nos transportes públicos. E esse é o ponto que nos levou a marcar este debate, nos transportes públicos, nas respostas às políticas de habitação, e que não se passe mais mês, em que as respostas óbvias ficam todas por fazer e os números esses é que ficam sempre por conter. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.